Muito bem. Que bom a gente poder se reencontrar para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E eu gosto de fazer a minha declaração de fé diante de vocês, porque vocês precisam saber que eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso, que eu creio na obra santa que Ele enviou Jesus para fazer aqui em nosso favor, para a nossa salvação. E eu creio na companhia e na orientação do Espírito Santo trabalhando na vida do cristão. Então eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos lido aí o Sermão do Monte. E nós já vimos que temos aí, hoje a nossa leitura será em Mateus 5, de 17 a 48, uma sequência das mensagens que nós estamos fazendo no Sermão do Monte. E o nosso tema hoje é: Jesus nos manda fazer coisas difíceis. E eu vou repetir. Jesus nos manda fazer coisas difíceis. Você nunca viu uma tarefa de Jesus que seja fácil de você fazer. É difícil. Precisa o seu empenho no executar a tarefa dele, nas decisões que vai ser tomar para não ferir o testemunho. Então Jesus nos manda fazer coisas difíceis. Ao pregar o Sermão do Monte, Jesus inicia falando a felicidade dos homens, e ele conta aí as bem-aventuranças, e diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, os que choram, os mansos de coração, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e até os perseguidos por causa da justiça. Então, se você tem uma vida organizada para o bem-estar, você tem as bem-aventuranças, vocês são felizes, mas também pode ser perseguido. Mas, nessa primeira parte das bem-aventuranças, Jesus finaliza com uma bem-aventurança específica. E se ele estava falando na terceira pessoa, agora ele passa para a segunda pessoa, e é vós, eu e você. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas nós fizemos também as observações que, a primeira, os servos de Cristo podem passar por perseguições e provações. Se você segue a Jesus Cristo, você é fiel a Ele, você pode estar incluído nas provações. A segunda observação que fizemos é que os servos de Cristo são provados e aprovados, terão galardão nos céus. A terceira, alegrarem-se nas provações e perseguições por causa do nome de Cristo. Quando acontecer, se alegre. Você foi perseguido por causa do nome de Cristo, se alegre, porque nesse momento que Satanás está promovendo ira na sua vida, Deus está promovendo felicidade e galardões do céu na sua vitória, e ajudando e dando a condições de vencedor. E uma quarta observação que fizemos foi essa do prêmio que Jesus dá. Ele promete que tem galardão no céu. Em seguida, Jesus qualifica os seus seguidores como sal da terra e luz do mundo. E cada servo fiel, então, tem a sua responsabilidade de dar sabor à sociedade, porque o sal dá sabor, preservação da sociedade, e também iluminar. A luz é colocada para iluminação. Se nós apagarmos essas luzes aqui, ficaremos numa situação meio complicada. Então, Jesus, vocês são o sal da terra e são a luz do mundo. E hoje veremos que Jesus nos manda fazer coisas difíceis. No mesmo Sermão do Monte, hoje, já no versículos 17 ao 48, veremos aí
que Jesus nos manda fazer coisas difíceis. Já tinha pensado nisso? Jesus nunca deu uma tarefa fácil para você. Tem gente que faz aí, não, creu em Jesus, é tudo benefício, só bondade, só misericórdia, só saúde, só felicidade. Mas eu não vejo aonde que está escrito isso. Sabia que o sofrimento causa regalias no céu. Mas aqui na terra a gente tem que enfrentar as dificuldades do dia a dia na vida cristã. Então, hoje, para facilitar, nós vamos ler o texto, é meio longo. A gente lerá o texto já fazendo algumas reflexões nos versículos que a gente for lendo. Então, Mateus 5, de 17 a 48, olharemos primeiro o versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E Jesus cumpriu até a morte de cruz, como estava determinado. Jesus cumpriu a lei em todos os seus aspectos. Não pecou e morreu em lugar de pecadores como nós. Ele morreu para que nós fôssemos salvos. O versículo 19 diz que aquele, pois, que violar um desses mandamentos, Jesus está falando de lei, e ele fala que violar os mandamentos é uma complicação. Então ele fala, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O que seria esse violar os mandamentos, violar a lei? Uma questão de tornar-se réu nela e ser condenado por ela. Ou seja, muito embora Jesus não está falando aqui de inferno nesse ponto, ele está falando que você vai ser mínimo no reino dos céus. Vai ser considerado alguma coisa pequena. E eu me lembro de Paulo, que em uma das suas palavras, ele fala que uns passarão com ouro pelo meio do fogo, mas outros com palha. Quem passar com palha, chega do outro lado sem nada. Mas quem passar com ouro, chega lá com possibilidades de galardões nos céus. Mas Jesus, nesse versículo também, versículo 19, ele ensina a lei. Ensinar sem adulterar a palavra, sem usar tramóia no ensino da palavra, ensinar com verdade. E a gente observa nos dias de hoje, tem muita gente ensinando a lei, muita gente ensinando a Bíblia, mas pouca gente se preocupando em ensinar o que está escrito. E muita gente usa de texto para resolver os seus problemas e não para dizer da palavra da salvação exposta por Jesus Cristo e o problema de quem vai ouvir. Então Jesus está falando, você precisa ensinar com verdade, não vai quebrar a lei ensinando aí trapalhadas na palavra. Então, você precisa ser um ensinador honrado pela graça divina, considerando grande um encorajamento aos obreiros. Aí, o finalzinho do versículo fala assim, será considerado o mínimo, o rei dos céus, aquele que ensinar de uma maneira sem vigor, arrebentando ali, pulando ali, não ensinando toda a lei. Tem igreja que nunca vai ensinar determinados textos da Bíblia, nunca. Porque se ensinar, as pessoas vão falar assim, nós ficamos o tempo todo aqui e agora nós estamos sendo ensinados com esse texto na Bíblia e nunca os líderes ensinaram. Tem igreja que nunca vai ensinar a Bíblia toda. Paulo fala assim, ensinei todos os decretos de Deus. Há muita parte da Bíblia que tem muita igreja que não vai ensinar. Mas Jesus está falando assim, se você fizer isso, você vai ser considerado o mínimo. Porém, o que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Eu quero ser considerado grande. Eu não estou aqui
dizendo egoísmo. Você precisa ser considerado grande no reino dos céus quando você abrir a Bíblia, olhar uma pessoa, ensinar com a verdade, ensinar a prática da verdade. Você está sendo considerado por Jesus um grande no reino dos céus. Os ensinadores da verdade serão grandes no reino do céu. Mas daí nós vamos ao versículo 20. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Eu olhei o tema para esse texto e falei, Jesus nos manda fazer coisas difíceis. E esse versículo aqui, esse versículo 20, nos orienta, porque se vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É preciso fazer mais do que os legalistas, escribas e fariseus. É preciso o exercício da misericórdia. A lei é seca. O contraste é ensinar bem, considerado grande. Relaxado na lei, jamais entrará no reino dos céus. Então aqui tem o contraste. Você ensinou bem, você é considerado grande no reino dos céus. Mas Jesus fala assim, olha, se a lei, os fariseus ensinam. Jesus está falando, os fariseus ensinam ao pé da letra, não no entendimento da letra, não no entendimento da lei, mas eles ensinam ao pé da letra. E se vocês não excederem isso, usarem a letra para dizer a mais do que o povo tem que fazer e obedecer, se for só ao pé da letra, e vocês não estiverem colocando o coração e a mente diante de Deus, vocês estão sendo uns legalistas. Então Jesus tem nenhum contraste, é ensinar bem, ser considerado grande, ensinar relaxadamente a lei, jamais entrar no reino dos céus. Então Jesus nos manda fazer coisas difíceis. Ele nos manda fazer mais. Será que estamos fazendo mais? Versículo 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui é uma das coisas difíceis que Jesus coloca diante das pessoas. Jesus está naquele monte ali, fazendo aquele sermão, e ele de repente olha a lei, e ele começa a fazer um destrinchamento da lei assim, fazer o ensinamento na lei, e eu sei que vocês cumprem a lei, e alguns de vocês são legalistas, jejuam e fazem tantas coisas, mas se for só isso, não está certo. Então tem que ser alguma coisa a mais do que a lei. Gostei muito daquela mensagem para casais ontem, que o pastor Wagner da IPI Maranata veio e falou aos nossos corações de uma maneira muito clara. Além da pele, a sua história, você tem que fazer mais, descobrir o que pode fazer mais. Então Jesus está aqui nesse ponto aqui, dando que você tem que respeitar a vida do outro. Só Deus tem o direito de tirar a vida, de finalizar a vida de uma pessoa. Jesus está dizendo nesse versículo, seja cordial, não insulte outras pessoas, ofereça o perdão. Se você não ofereceu o perdão, já está errado. Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, a lei diz, não matará. Mas Jesus diz mais. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem
se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Só o irar, só ficar com raiva do irmão, já está sujeito a julgamento. Não precisa matar. Quando o coração fizer isso, já está sujeito ao julgamento. E nós vamos para os versículos 23 e 24. Aí eu quero considerar esses versículos como uma oferta inválida. Nós, às vezes, colocamos a nossa oferta no gasofilácio sem fazer uma reflexão da nossa vida, como é que está o nosso entendimento entre os irmãos. Mas será que essa oferta está sendo válida ou inválida? Concretamente, ela é válida, mas espiritualmente, diante de Deus, ela está sendo válida? Aí, versículos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres a oferta ao altar, ali te lembrares de que o irmão tem alguma coisa contra ti, não é que você tem alguma coisa contra o seu irmão, mas é se o irmão tem alguma coisa contra ti, é bem diferente, não é? Às vezes você não tem nada contra o seu irmão, mas você lembra, o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Versículo 24. Deixa perante o altar, não coloca dentro do gasofilácio ainda não, deixa ali, vai lá, conversa com o seu irmão, é isso que está dizendo. Versículo 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Então, eu pensei nesses dois versículos aí, como a oferta pode ser válida ou inválida. O perdão vale mais do que a oferta. A falta de perdão condena. A iniciativa de reconciliação é do ofendido e não do ofensor. Ele lembrou que o fulano um dia fez alguma coisa e esse indivíduo tem alguma coisa contra você. Ele está em pecado, muito embora você esteja livre, mas a responsabilidade de conversar com ele, falar que ele está em pecado e que ele precisa do arrependimento para receber a graça divina, a responsabilidade é sua. Vai lá antes de colocar a sua oferta no gasofilácio. A iniciativa de reconciliação é do ofendido e não do ofensor. Se você está lembrando agora que alguém já lhe ofendeu um dia, e você falou, deixa isso para lá? Não, não deixa isso para lá não. Vai lá um dia e conversa com fulano. Ô fulano, eu estou me lembrando que aquele dia você teve um atrito comigo, eu não tenho nada contra você, mas eu preciso te avisar que o meu perdão eu já ofereci. Agora você precisa de se reconciliar com Deus. Comigo já está reconciliado. Mas se você quiser me pedir o perdão, está disponível. Mas o perdão divino você precisa, porque esse perdão divino, se não lhe for oferecido, você está condenado. Então veja só que eu estou falando que Jesus nos manda fazer coisas difíceis. E ir falar com aquele que nos ofendeu não é muito fácil. Primeiro o perdão divino, depois a oferta. Fora disso, é igual a oferta de Caim. O Caim vai lá e oferece, por inveja da oferta que Abel tinha feito, e Deus recebeu a oferta de Abel, e Caim vai e oferece, e Deus não recebe, não aceita. Daí a oferta tem valor apenas um valor concreto. Ela serve para comprar algumas coisas para o templo, para a igreja, mas não serve para a boa vivência espiritual do indivíduo. Jesus nos manda fazer coisas difíceis. Versículos 25 e 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus não quer que a pessoa vá para a prisão, não quer que a pessoa seja condenada.
Jesus quer que as pessoas sejam livres, libertas. Ele já falou para... Vai lá e conversa com o teu amigo e oferece a ele a oportunidade de ser perdoado por você e por Deus. Mas agora ele tem um ponto aqui mais aconchegante ainda. Ele quer que a pessoa, ninguém seja condenado à prisão. Ele quer felicidade. Afinal, ele começou o Sermão do Monte falando que é bem-aventurado e feliz aqueles que fazem tais e tais coisas. Mas agora ele coloca aqui uma questão mais avançada. Ele quer que a pessoa viva fora da prisão, resolva o seu problema antes de chegar no jurado, antes de chegar no juiz, antes de chegar no tribunal. Que ele tenha liberdade, mesmo que custe humilhar-se. Aqui, talvez seja um pouco difícil, porque o indivíduo saber que o outro vai colocar no tribunal de júri, e ele se colocar à disposição, não faz isso não, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas tem muita gente que é muito vaidosa, muito egoísta, deixa que aconteça. Antes de cair na prisão, faça acordo com o adversário. Essa que é a ideia que Jesus tem aqui para as pessoas. A iniciativa é do devedor. Agora mudou. Antes a iniciativa era do ofendido. Você vai e fala, oferece a oportunidade do perdão. Mas agora é o indivíduo que está sendo julgado, está sendo condenado, está sendo massacrado, ele que tem que entrar em acordo, buscar o acordo. Então, de todo jeito, Jesus nos manda fazer coisas difíceis. Jesus manda que os homens sejam limpos de coração, quando a gente lê o versículo 27 e 28. Veja só. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Esse texto talvez seja um pouco difícil para a gente fazer uma exposição, porque nós estamos pegando o texto completo, onde Jesus tem aqui várias posições sobre a lei dos antigos, e ele está diante de um auditório muito grande ali, e então ele está colocando aqui trechos da lei do Antigo Testamento. Então, num ponto, ele vai lá no versículo 27 e 28 e diz, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui Jesus está dando mais uma alerta da dificuldade que é se manter na santidade. Jesus manda que os homens sejam limpos de coração e de olhares. Olhares que não sejam olhar uma mulher com interesse fora daquela que é a sua. Fora do casamento, nada de interesse. Não é, Jesus não está falando assim que você não pode ver uma mulher, achar uma mulher seja bonita, mas está falando assim que não pode desejar. O seu coração não pode estar ligado a uma pessoa que não é da sua, do seu relacionamento de casamento. Terem olhares sadios diante das mulheres. Jesus não está falando que você não pode achar uma mulher bonita. As mulheres são bonitas mesmo, né? São lindas, todas. Né? Mas Jesus está falando assim, não cobiça. Olha, a lei fala assim, não adulterar. Adulterar é um negócio físico, é aconchego físico. Mas Jesus demonstra que adultério não é apenas relacionamento fora do casamento. Adultério é o desejo de possuir uma outra mulher que esteja fora do casamento. Então, Jesus dá uma tarefa difícil aí para os homens. Versículos 29 e 30. Aqui, Jesus fala assim de uma cirurgia pessoal e individual. Veja que diz os versículos 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja
todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus faz aqui uma palavra difícil. Jesus está nos mandando fazer coisa difícil. Você cuida de você. Olha, vocês que estão aí ouvindo essa minha mensagem, esse sermão, cuidem de vocês. O reino dos céus é o reino de santidade. E se o teu braço te leva a fazer um roubo, esse braço direito aí, arranca. É melhor você chegar no céu sem ele do que você ter esse braço e depois não não ter oportunidade de entrar no céu. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Jesus faz aqui, você tem que olhar para você e buscar integridade de uma maneira completa. Se você desejou, cobiçou o produto do outro, o carro do outro, você está tropeçando. Limpe-se, purifique-se, deixe o seu coração com as coisas que você tem, as coisas que lhe são oficiais, lhe são oportunas de ter. Nesse ponto, Jesus está olhando e dizendo assim para cada um: olha, conheça o seu pecado, desfaça-se dele. E muitas pessoas não conhecem o seu pecado, ou gostam dele, ou saboreiam o pecado. Isso, Jesus está dizendo, se esse pecado é provocado pela sua visão, pela sua mão que ofereceu a oportunidade de tirar do bolso do outro alguma coisa, se você não reconhecer o seu pecado, você está lançado no inferno. É isso que Jesus diz. Veja o versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, a mão fazer tropeçar? O tropeçar aqui é se lançar no pecado. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Fazendo aqui uma alusão ao inferno, o corpo todo, mesmo que corte um braço, na ressurreição o corpo será completo. Não vai chegar ninguém no céu com falta de um braço. Vai chegar inteiro, pleno, perfeito. E Jesus fala assim: se algum dos teus membros te faz errar e ir para o pecado, reconheça e peça o perdão e faça a reconciliação com Deus. Os prazeres do mundo impedem a moradia no céu. Então, as coisas que o mundo oferece aí, que te fazem tropeçar, esquece e tenha boa intimidade com Deus. Mas vem o versículos 32, 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está dizendo que o casamento é tão singelo, tão maravilhoso, tão importante, que as pessoas devem casar e conviver, continuar vivendo. Às vezes as pessoas no casamento têm algumas dificuldades e precisam resolver essas dificuldades. Não é abrir mão do casamento. Um casamento que a pessoa abre mão vai expor outras, às vezes já tem filhos e vai deixar os filhos numa atrapalhada. Eles vão crescer de uma maneira com um tipo de pensamento só, não tem o direcionamento masculino e o feminino junto para
uma boa organização da família e do caráter do indivíduo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: cônjuge fiel, seja fiel, marido fiel, mulher fiel, ame um ao outro de maneira que não tenha necessidade de dividir o casamento. Afinal, quando se faz um casamento, se faz também um compromisso, até que a morte separe. Você já viu isso nos casamentos? Mas tem muita gente que se separa por questões que não sei, mas se separam. Eu estava ouvindo outro dia uma mensagem daquele pastor Cláudio Duarte. Ele é muito brincalhão, mas ele tem umas questões assim para a gente fazer reflexão. Ele disse que o indivíduo chegou para ele num aconselhamento e falou assim: pastor, eu vou abrir mão do casamento, não vou mais continuar no casamento, não. E ele falou assim: mas tem problema? Tem. Eu falei: não, vamos resolver esse problema. Não tem jeito, não tem jeito. Eu falei: então, deixa eu fazer uma oração com você. Aí ele fala assim: essa oração eu mesmo que inventei. Como eu estou falando o nome, pastor Cláudio Duarte, os créditos são dele. Tá? E ele disse que colocou assim a oração na vida daquele homem. Oh, Deus, eu não estava no dia do casamento desse homem, mas ele prometeu que ia ficar casado até que a morte separasse. Então, mata ele, Senhor, para ele não ter que meter o divórcio. Nós temos um compromisso. Tem muita gente que abre do compromisso. As pessoas que abrem do compromisso de paixão um pelo outro, de amor um pelo outro, e começam a amar outras pessoas. Então, Jesus está dizendo: não se entregue às paixões interesseiras que aparecem por aí, mas continue valorizando o seu cônjuge, o seu marido, a sua mulher, e assim a família torne-se uma bênção e não um pesadelo. A família é o lugar de apoio, a família é o lugar da graça divina, a família é o lugar do carinho e da bênção. E Jesus vai para os versículos 33, no texto que lemos, e diz assim: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente a palavra com o Senhor, os teus juramentos. Não façam fake news. Hoje está na moda falar isso, né? É mais fácil a gente falar assim, fake news, e as pessoas entenderem, do que falar mentira, a pessoa não vai saber mais nem o que é isso. Mas Jesus está falando para o auditório dele: não mintam. E se você tem uma palavra para falar, fale de verdade. Não jure falso, não jure, não faça juramento. As suas palavras têm que ser sim, sim, não, não. E daí nós vamos aos versículos 34, 35, 36 e 37. E aí Jesus fala assim: eu, porém, vos digo. Ele está falando da palavra da verdade, que as pessoas juravam pelo céu. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Então, se você disser uma mentira, mentira provém do maligno. A tua palavra, a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Palavra de verdade. Palavra do crente precisa ter validade. A mentira é filha do diabo. Então, seja a palavra do crente sim, sim, não, não. Não precisa de juramento. Por que juramento? Versículo 38 e 39.
Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ferir a face. O que é ferir a face? Se alguém te der você vai ficar irado, bravo. Creio que sim. Creio que essa é a natureza do homem. E aí, há alguns anos que se passaram, as pessoas falaram, o homem velho nasceu de novo no indivíduo crente. Quer dizer, que ele voltou para as questões antigas, antes de ser convertido, e se irou, se criou raiva. Então, Jesus fala, ferir a outra face, é desmontar a ira do opressor. O opressor te fere com ira. Você bate aqui também. É difícil, não estou falando que o tema é bem coerente com aquilo que Jesus está ensinando. Jesus nos manda fazer coisas difíceis. O indivíduo te feriu uma face, oferece a outra. Se você fizer isso, você vai desmontar a ira do indivíduo que te feriu. Então, Jesus inclui em seu sermão a lei do talião. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dentro. Essa é a lei do talião. A lei do talião era, você feriu o outro, você será ferido com a mesma proporção. Você feriu pouco, você será ferido pouco. Você quebrou a perna do indivíduo, você vai ter a sua perna quebrada. Era proporcional ao ferimento que fez ao outro. Mas só que não era o indivíduo que ia fazer isso, porque se fosse o indivíduo, não seria proporcional, porque se alguém me fere, eu quero ferir mais ainda. Olho por olho, dente por dente. Se alguém me furar o meu olho, eu quero furar os dois dele. Então, não é uma questão pessoal, mas tinha o tribunal que ia fazer isso. Você quebrou a perna do outro indivíduo, o jurado fazia ali a quebra da perna do ofensor. Era olho por olho, dente por dente, chamada lei do talião, aplicada por um jurado. E Jesus falou assim, eu, porém, vos digo, não resistais o perverso, mas a qualquer te ferir na face direita, volta também a outra. Então, se você teve a sua perna quebrada, você não vai resistir. Não faz isso. Não vai quebrar a perna do outro. Não vai fazer isso. Isso aí vira maldade. E você é servo de Deus deve viver em santidade. Nada de vingança. A vingança pertence a Deus. Busque a paz entre as pessoas. Oferece a outra face. Desmonta a ira do indivíduo. Sofra os danos necessários. Não revide. Qualquer que te ferir na face, volta também a outra. Não resistais ao perverso. Aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, é considerado como perverso. E você é considerado como servo de Deus. Não deve resistir. Não vingue aquele que te ofende. Seja tolerante, pois a vingança divina é completa e justa. Na vingança divina, ela é completa e ela é justa. E aí nós vamos para os versículos 40, 41 e 42, onde as coisas materiais valem menos do que as celestiais. Pense nisso, as coisas materiais têm menos valor do que as celestiais. Versículo 40, 41 e 42. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa ele também ir a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Então, nesse ponto aqui, nesses 3 versículos, eu vejo as coisas materiais com menores valores do que as celestiais. Deixa ir a túnica. Jesus fala assim, se alguém tirar a túnica, tirou a paletó, deixa levar a camisa também. Vai chegar em casa,
ponha outra sua roupa. Você vai ter um pouco de desconforto nesse caminhar até a sua casa, mas ainda é melhor você fazer isso do que você enfrentar o indivíduo e depois, às vezes, você não chega nem na casa. Chegue na casa sem a túnica, chegue sem a camisa, mas chegue em casa e continue a sua vida. Não deixe que a sua vida fique lá na rua onde houve o acontecimento das importunações. Jesus fala, se alguém te mandar andar 1 milha, vai com ele 2. O que seria andar 1 milha? Às vezes a pessoa estava carregando aquele fardo cansado e já não aguentava mais. Aí ele falou assim, leva para mim 1 milha. Então, ele vai descansar aquele cansado. Não, vou andar 2 milhas com você. Eu vou fazer o dobro. Eu vou te ajudar mais. Então, é isso que Jesus está dizendo. Se alguém quer que você ajude um pouco, ajude mais ainda. Você já viu isso? Será que nós temos, às vezes, passado por momentos como esse, de necessidade de ajudar uma pessoa que precisa só do almoço? Você fala, não, vou te dar a janta também. Dá a quem te pede e não investigues a necessidade alheia. Eu pensei desse jeito, quando Jesus falou, dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Se eu não tiver condições de oferecer aquilo que me pedem, mas eu também não preciso ficar investigando por que você está sem emprego, por que você está pedindo, qual é a sua necessidade. Se ele pediu, foi o prato de comida, ele está precisando naquele momento disso. Versículo 43, 44 e 45 está falando de amor ao próximo e odiar o inimigo. Veja só. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai celeste, porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Aqui tem uma condição, uma condicional. E amar ao próximo e odiar o inimigo, a lei de Cristo é mais difícil e diferente. Eu estou dizendo que Jesus nos manda fazer coisas difíceis. Ele nos manda fazer coisas difíceis porque eu acho difícil eu, ser humano, e você, um ser humano, na qualidade apenas de ser humano, mas agora na qualidade de crente. Na qualidade de crente, eu tenho uma dificuldade a mais. Na qualidade apenas de ser humano, talvez eu não levasse isso em conta, mas na qualidade de crente, eu tenho uma responsabilidade. Amar ao próximo e ao inimigo, orar por ele. A lei de Cristo é diferente. Amar o inimigo e orar pelo que nos persegue. Jesus nos manda fazer coisas difíceis. Essas atitudes impostas por Jesus nos fazem filhos de Deus. Quando eu olho o inimigo, o adversário, porque você não precisa pedir inimigo para vir perto de você, não. Ele aparece, um dia ou outro ele aparece. Não tem precisão de você falar assim, eu desejo um inimigo. Não, acontece. E aí você tem que orar por ele, fazer coisa difícil. Orar pelo inimigo não é fácil, mas é o que Jesus fala para você tornar filho de Deus. Então, nesse texto do Sermão da Montanha, Jesus faz aí algumas considerações difíceis para a gente realizar. Versículo 45. Para que vos torneis filhos de Deus, do vosso Pai celeste, porque ele fez nascer sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Aqui está a graça especial de Deus. A graça especial vem chuva e sol para todas as pessoas. Aliás, a graça comum vem para todas as pessoas. A graça especial é para o servo de Deus. A graça comum vem chuva para maus e bons.
A graça especial é a bênção da salvação para aqueles a quem Jesus escolheu. Então, nesse versículo 45, Jesus aplica a lei da graça divina. Vosso Pai Celeste faz nascer sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Vai ter o dia da seleção fatal, do dia final, da reconciliação das pessoas. Vai ter o dia que as pessoas vão entender que estão erradas e se converterem, e terá o dia final onde os bons serão colocados, os considerados bons pela graça divina serão colocados no céu e os outros serão dispensados. Resumindo, ame a todas as pessoas, não guarde ódio no coração. O ódio, muito embora seja gostoso, saboroso, mas ele é problemático. Ele não vai dar a satisfação de morada no céu. Nos versículos 46 e 47, eu vou entender que Jesus está falando que a gente precisa fazer mais. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O povo por aí faz isso. Vai saindo saudando a todo mundo e conversando com todas as pessoas, mas a sua conversa com as pessoas tem que ser diferente. Você precisa exalar amor às pessoas. É preciso fazer mais. Não tem esse negócio de toma lá e dá cá. Isso não funciona na lei de Cristo. O que funciona na lei de Cristo é amar o próximo como a si mesmo. E então ele nos manda fazer mais. Não amar apenas esse nosso grupo aqui da igreja, mas o que está fora também. Esse aqui é mais fácil a gente amar, porque a gente está convivendo todo dia. A gente almoça junto, a gente tem momentos especiais de bater um papinho. Então a gente vai acumulando amor aqui. Mas e lá fora? Então Jesus falou, se vocês amarem só o pessoal da congregação Nova Lima, está errado. Tem que esticar um pouco para fora. Então, Jesus nos manda fazer coisas difíceis. O padrão de tratamento cordial dos homens sem Cristo está na base da normalidade. Normal, bom dia, bom dia, bom dia. Mas o padrão de Cristo é mais. Os servos de Cristo precisam ir além, amar os irmãos e orar pelos inimigos e perseguidores. E o versículo 48, você estava achando que até agora Jesus estava mandando fazer coisas difíceis? Agora o 48, você vai chegar numa posição de que ele duplicou a dificuldade do viver cristão, da atitude do cristão, do comportamento do cristão, do testemunho do cristão, daqueles que servem a ele. Ele agora no versículo 48, portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, se nós estudamos o texto sendo informados que Jesus nos manda fazer coisas difíceis, agora Jesus aumenta o grau de dificuldade e determina que a gente seja perfeito, igual perfeito é Deus. O padrão de santificação não é medido pelo nosso ego, pela nossa justificação, pelo nosso acho que eu sou bom, pelo nosso próprio modo pessoal. Esse padrão de santificação que Jesus requer de nós não é medido por mim, nem por você, nem pelo irmão da igreja. Aquele irmão é top. Não, não é não. É medido por Deus. Ele que vai dizer o padrão. E aí Jesus quer, você tem que lutar. O padrão de santificação que você tem que olhar não é aquele irmão de bom testemunho da igreja, é o padrão de Deus. Deus é santo e você precisa ser santo igual a Ele. É claro que nós temos as nossas limitações e isso não alcançaremos, mas é o padrão de Cristo. E se eu disse que Jesus estava mandando fazer coisas difíceis, agora Ele melhorou o padrão da dificuldade. Que eu olhar para Deus, eu querer
ser santo, igual Deus é santo, é um esforço muito grande. Mas é isso que Jesus requer de nós. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Na verdade, Jesus nos manda fazer coisas difíceis, mas tende bom ânimo. Ele dá as condições para fazermos mais e melhor. Vou repetir. Jesus nos manda fazer coisas difíceis, mas tende bom ânimo. Ele dá as condições para fazermos mais e melhor.